Olá a todos, me chamo Guilherme e faço parte do grupo Los Hermanos, na disciplina de gestão de projetos. O grupo conta também com outros dois integrantes, Ariel e o Leonardo está aqui comigo para ajudar na gravação dessa primeira videoaula para vocês. Bom, durante essas 6 videoaulas que a gente vai apresentar a vocês, nós vamos mostrar uma ferramenta que é muito interessante chamada Scratch, né? Que ela é basicamente uma ferramenta para criar alguns mini-jogos, né, algumas mini-atividades, que de forma um pouco mais intuitiva, né, através de blocos de programação. A gente vai mostrar isso um pouco melhor explicado para vocês mais para frente. Mas só para confirmar, nós vamos ter 6 aulas. Cada aula a gente vai fazer uma mini atividade diferente com vocês. Então a gente vai ensinar como vocês vão fazer, né, dentro do Scratch, uma espécie de mini joguinho, né, uma mini atividade e é que vocês já praticam, né, já conhecem no dia a dia de vocês, né, como ortografia, como animação e entre outras, né. Então, muito bem, né. O único requisito que é necessário ter para realizar essas atividades com a gente, primeiro é ter internet, né, porque a gente vai utilizar o site do Scratch e, claro, ter uma conta do Scratch, né. Então a gente vai mostrar para vocês agora como criar uma conta no Scratch. Então, vamos lá. Certo. Para criar conta no Scratch é muito simples. Basta acessar o site aqui do scratch.mit.edu, clicar no Inscreva-se e a gente vai escolher o nome de usuário para acessar depois. Então vou escolher um aqui, vai ser Léo Monte FT, e uma senha. Escolhendo uma senha aqui, basta clicar em próximo, selecionar o nosso país, no nosso caso eu imagino que seja Brasil, clicar em próximo, escolher aqui o dia que a gente nasceu, mês e ano. Então, sou um pouco velhinho, então sou de 97. Aqui escolher um gênero. Você põe o seu gênero, clicar no próximo. Temos que pôr também a opção de e-mail, para qual vai ser enviado um código de confirmação. Então, vou digitar o meu e-mail. A partir disso, é só clicar em criar sua conta e nosso Scratch já está pronto aqui. A partir disso, a gente já pode criar os nossos projetos. Agora que temos nossa conta do Scratch criada, basta a gente acessar então o site do Scratch, que é esse daqui, scratch.mit.edu, clicar em criar e a gente vai ser redirecionado então para a página de projeto do Scratch. Basicamente, explicando essa tela aqui, nós temos aqui na esquerda um monte de bloquinhos que estão divididos nas categorias que está aqui ao lado. Então temos movimento, aparência, som e vários outros. Cada bloquinho desse, ele está associado a uma ação. Então, nessa parte mais central aqui, a gente pode arrastar esses bloquinhos e a gente pode, como se fosse um Lego, a gente pode ir juntando as pecinhas, uma em cima da outra. Essas ações, elas vão ser executadas em cima do nosso ator. O nosso ator, no caso aqui, é o próprio personagem do Scratch, e vocês podem ver que ele está aqui embaixo. É o nosso único ator no momento. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa simples, por exemplo, a gente pode vir em eventos e tem esse bloquinho aqui que basicamente fala quando a bandeira verde for clicada, então a gente pode fazer alguma coisa. Como, por exemplo, pegar os dois aqui que eu já havia selecionado, a gente joga aqui. Então, como eu disse, é como se fosse um Lego. E o evento está associado à bandeira verde. Então, quando a gente clicar na bandeira verde, a ação vai ser executada no nosso boneco aqui, no nosso ator. Com isso, a gente pode criar projetos. Então, a nossa ideia é basicamente reproduzir, não de uma forma fiel, mas de acordo com a sua criatividade, mais ou menos essa ideia aqui. Onde nós temos, então, uma imagem, que no caso é uma xícara, um texto aqui embaixo que representa essa imagem, e 3 botões, sendo que somente uma opção é a verdadeira. Então, se a gente seleciona a opção correta, aparece uma caixinha de parabéns e após alguns segundos vai ir para uma nova imagem. Temos agora essa nova imagem, a gente tem que escolher a opção correta. Se a gente escolher uma opção, a opção que não é correta, a gente tem um outro tipo de imagem, de texto, perdão, que é o ups. E a gente continua na tela do jogo. A gente só vai ser redirecionado para a próxima sessão quando a gente acertar o botão certo. Então a gente vai tentar reproduzir esse joguinho agora dentro do nosso projeto.
Bom, então agora a gente vai começar, né, a montar um pouco da nossa interface, né? Então, primeiro pensando nas coisas que a gente precisa, né, pra gente começar. A gente primeiro precisa dos nossos atores, né? Então, como vocês podem ver ali, primeiro a gente já tem o gatinho, né? Mas como a gente não vai precisar dele, a gente pode excluir ele por enquanto, clicando na lixeira ao lado da imagem dele. E muito bem. Agora a gente pode ir no botão ali embaixo, com a imagem de um gatinho, e selecionar um ator, né? Então vamos colocar alguns atores aí, só para a gente começar. Vamos procurar por uma chave primeiro. Então a gente vai jogar aqui aí. Muito bem, agora nós temos aí uma imagem de uma chave. A gente pode nomear, né, esse ator ali, alterando o nome dele no campo ator. E vamos aproveitar que a gente também precisa de alguns botões, né? Como a gente é a nossa interface. Então vamos procurar por alguns botões. O botão 2, tá bom? E alterar o nome do botão também, só para a gente ficar mais organizado aqui, né? Muito bem, então a primeira coisa que a gente pode fazer agora, que a gente tem esses dois atores principais, é a gente associar um nome à nossa chave, né? Então a gente pode clicar na chave, ir lá na aba Fantasias, e através do botão texto a gente pode inserir um texto nessa imagem, né? Então primeiro a gente vamos mover primeiro a imagem inteira, né? Empurrando ele um pouco para cima e inserindo um texto embaixo, né? Agora que o texto está aqui associado à imagem, só vamos movimentar um pouco para ficar melhor a visualização aqui do lado. Podemos ver que a ideia é mais ou menos parecida com o que a gente tem aqui, onde a gente tem uma imagem e um texto associado a ela. Então, nossa ideia é ter 3 botões, sendo que só um deles corresponde à opção certa. Se a gente voltar aqui no código, podemos ver aqui que já temos a nossa chave e o resto, né, do texto. Então, agora a nossa ideia é ter 3 botões aqui com as opções igual a gente havia feito aqui. Para criar Exatamente. esses botões, a gente já havia selecionado um ator aqui, o primeiro botão. A gente pode vir em fantasia novamente com o ator botão selecionado e adicionar um texto agora para esse botão. Vamos colocar o texto, por exemplo, o que seria a opção correta. Então, CH, a gente pode novamente movimentar para que fique mais ou menos centralizado e escolher uma cor que fique mais fácil a visualização. A gente já havia escolhido o amarelo no nosso joguinho, mas sinta-se livre, vocês podem escolher a cor que vocês acharem melhor. Então agora nós temos o primeiro botão aqui, nosso ator botão, que seria o complemento certo, né, para essa chave. Mas no nosso joguinho aqui nós temos mais 2 botões. Então vamos fazer isso. Uma forma simples da gente arrumar novos botões é basicamente clicar com o botão direito em cima desse ator e duplicar. Desse modo agora aparece um segundo botão e podemos fazer a mesma coisa duplicando o terceiro e agora nós temos 3 botões. Só que agora a gente precisa mudar o texto dos botões, porque não queremos CH em todos eles. Vamos, por exemplo, para esse segundo, trocar o texto para X, tentar centralizar um pouquinho, tá menos feio. E para o terceiro, alguma ideia, Guilherme? Terceira opção? Vou colocar um S mesmo, sabe? Então, pelo menos a parte visual tá mais ou menos igual o que a gente quer. Só que note que no nosso projeto, a ideia é que quando a gente clica no botão, haja uma resposta. No caso, eu errei aqui, ele me dá a opção ups. Se eu clicar na opção certa, ele me dá um parabéns. Então agora a gente precisa também colocar essa funcionalidade aqui no nosso projeto. Exatamente. Então, selecionando nossos botões, a gente vai ter que associar um certo comportamento a esse botão, né? Então, por exemplo, nós temos o primeiro botão selecionado, a gente pode ir na aba Eventos, por exemplo, e nós temos um bloco chamado Quando este ator for clicado, né? O botão, no caso, é o nosso ator, né? Então, quando ele receber alguma interação, então quando ele for clicado, ele pode gerar algum tipo de comportamento. No caso, a gente quer que
aparece um texto. Então a gente vai na aba Aparência e temos o bloco chamado Diga Olá. A gente arrasta ele e pode colocar aí a opção, por exemplo, parabéns, né? Isso mesmo. E agora, quando a gente clicar no botão CH, a minha mensagem vai aparecer. E agora a gente também tem que fazer esse mesmo tipo de comportamento para os outros botões, né? Só que dessa vez a gente não vai receber um parabéns, né? A gente vai receber uma resposta negativa, né? Um ops. Então, o que a gente pode fazer é também ir lá nos eventos, colocar o mesmo bloco quando este ator for clicado, e ir na aparência e receber, colocar o bloco Diga Olá. Só que dessa vez com ops. E novamente, como a gente vai ter exatamente o mesmo código para o terceiro botão, para facilitar a nossa vida, a gente pode dar um clique aqui e simplesmente apertar o botão Ctrl e C, que aí vai colar. Quando a gente selecionar o novo ator aqui, o botão 3, a gente pode agora apertar Ctrl V, que o mesmo comportamento é aplicado para ele. Então, ao clicar aqui no S, por exemplo, note o botão Ops. Então, muito bem. Agora, cada botão que a gente interagir, ou seja, que a gente clicar, a gente vai receber uma resposta, né? Se a gente clicar no botão certo, a gente vai receber um parabéns. Se a gente clicar em um botão errado, a gente vai ter uma resposta negativa, né? A gente vai receber um ops. Só que note que no caso do ops, ele fica ali para sempre, né? Assim como o parabéns, né? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos trocar esse bloco diga ops por um outro bloco. Temos um diga olá por 2 segundos, que a gente pode definir um tempo para essa mensagem ficar aparecendo. Porque a intenção é que você possa tentar novamente, né? Então a gente pode deixar por 2 segundos mesmo. Então quando a gente clicar, logo em seguida ele vai sumir, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa para o X, trocar o diga ops. Muito bem. Agora ele também vai ter o mesmo comportamento. E agora a gente recebe um parabéns pelo nosso botão CH, quando a gente aperta certo. Só que no nosso outro jogo, lembra que a gente tem que carregar uma nova fase. Então a gente tem que mudar quando a gente acerta, certo? Então ele espera um tempinho e ele carrega uma nova fase, né? Uma nova interação. Então vamos fazer isso daí agora, beleza? Vamos lá. Mas para isso, note que mudou o cenário aqui atrás, né? Então a gente vai ter que fazer o mesmo comportamento para o nosso jogo. Primeiramente, os cenários eles estão dispostos aqui em palco e podemos ver que tem apenas um cenário aqui. Ao clicar aqui, a gente pode acessar todos os cenários nessa opção aqui. Então temos apenas um cenário. Para isso, para adicionar um novo cenário, a gente pode vir aqui no canto inferior direito, selecionar cenário. Através da lupinha, a gente pode escolher algum que seja interessante para a gente. Vamos, por exemplo, como esse Blue Sky. Agora temos um novo cenário, só que aqui vai ser a nossa próxima pergunta, a nossa próxima imagem. Então, quando mudar para o segundo cenário, não é interessante que fique a chave mais os botões da chave que a gente acabou de responder. Então, novamente indo para o código aqui, a gente pode pôr um comportamento associado ao botão correto, que quando a pessoa clicar no botão correto, vai mudar de cenário e todas as imagens que estavam presentes, elas vão sumir. A gente pode fazer isso vindo então no botão CH, que é o botão correto, e a gente pode colocar um comportamento que quando ele for clicado, já está aqui na verdade, quando esse ator for clicado, além de dizer parabéns, a gente pode pôr, por exemplo, para esconder todo o resto. Então é interessante que quando a gente clicar no botão certo, além de aparecer uma mensagem positiva, né, falando que a gente acertou, ela também seja associada a carregar um novo cenário, né? Então a trocar as nossas imagens, né, por outras. E para isso, a gente tem que adicionar um cenário novo, né? Então a gente vai no menu palco à direita, no canto inferior, vamos selecioná-lo e vocês podem ver ali que temos cenários 1. Então a gente tem apenas um cenário, que é esse que a gente está agora. A gente pode adicionar um novo cenário clicando no botão e indo na lupinha, selecionar cenário. E a gente pode selecionar uma imagem de fundo, né, que é o cenário, que a gente acha mais interessante.
Então vamos selecionar, por exemplo, esse. E lá em cenários, lá na aba no canto superior esquerdo, a gente vai ver que agora a gente tem 2 cenários, né? A gente pode navegar entre eles. Então vamos selecionar o primeiro cenário e voltar para o código. Muito bem. Quando a gente clicar na chave certa, no botão certo da chave, a gente tem que carregar uma mensagem e passar para um novo cenário, né? Para isso, a gente pode usar um bloco chamado Mude para o cenário, em aparência. Como o nome do nosso cenário é um nome padrão que veio do Scratch, ele está como Blue Sky, mas a gente pode também mudar isso. Mas por enquanto vamos deixar assim. Muito bem. Então agora a gente vai, depois, quando a gente clicar no nosso botão, ele vai mudar para o cenário novo, né? Só que a gente quer também que quando clicar nesse botão, os outros ícones, né, as outras mensagens desapareçam, né? Os outros atores desapareçam. Então a chave vai mudar e os botões também. Então algo que a gente pode fazer é utilizar um bloco de comando chamado quando o cenário mudar, que está na aba de eventos. Mas note que a gente vai associar essa ação aos nossos atores que a gente quer que não apareçam mais, né? No caso, ao ator-chave, por exemplo, que como a gente mudou de fase, não faz mais sentido ter a chave ali presente. Então eu cliquei aqui, selecionei o ator-chave, e agora sim a gente pode colocar um comportamento para ele. Então a gente pode pôr quando o cenário mudar para, no nosso caso é o cenário 2, o Blue Sky. Então, quando o cenário mudar para Blue Sky, o que a gente pode fazer é vir em aparência e colocar mais um comportamento que é o de esconda. Então, se a gente voltar tudo, eu vou mudar aqui o, o cenário só para a gente ver como vai se comportar. Quando a gente muda para CH, ele muda. Quando a gente clica em CH, perdão, ele mudou a imagem de fundo, ou seja, avançamos uma fase e automaticamente ele escondeu a chave. Só que a gente tem que fazer exatamente o mesmo comportamento para esses 3 botões, porque não faz mais sentido eles estarem aqui, já que a gente está em uma fase nova. Então eu vou pegar esse mesmo comportamento que eu coloquei para a chave, vou dar um Ctrl C e vou pôr o mesmo comportamento agora para todos os outros botões. Então note aqui que quando o cenário for mudado, todos eles vão sumir. Novamente, eu vou mudar para o cenário 1, só para que a gente possa enxergar isso. Ah, a chave ela já havia sumido, então a propriedade de mostrar dela aqui, ela foi modificada. Então agora está com o olhinho riscado, quer dizer que não está visível. Eu vou colocar visível só para a gente enxergar como vai ficar agora. Então, clicando no X não vai acontecer nada, só a nossa mensagem por 2 segundos. Se a gente clicar em CH, vai mudar de fase e todos os atores até então presentes, eles somem. Então, agora a gente pode dar prosseguimento daqui e continuar a nossa fase 2, digamos assim. É isso aí. E para começar, né, a gente vai precisar novamente de novos atores, né? Então a gente precisa de uma nova imagem e novos botões, né? Então a gente vai começar procurando um novo ator, né? Vamos, por exemplo, colocar um chapéu, né? Então a gente vai selecionar o ator de chapéu e vamos também aproveitar, mudar o nome dele. Vamos aproveitar e já colocar o texto junto ao chapéu, né? Então vamos lá em fantasias, tendo o chapéu selecionado. Vamos redimensionar ele, né? Puxar ele um pouco mais para cima. E inserir um texto. Muito bom, agora que nós temos um nome associado, só vamos reposicionar para ele ficar direitinho ali na imagem e mudar talvez a cor do texto. E para o mesmo amarelo que a gente havia escolhido no anterior? Pode ser. Era amarelo? Não era amarelo. Vamos mudar para essa cor mais ou menos roxa. Não Um sei, não sou roxo. muito bom das cores. Um roxo. Muito bom. Bom, e agora, né, a gente também, agora que a gente tem nosso chapéu, né,
a gente também vai precisar nos nossos botões, né? E aí nós podemos novamente selecionar os nossos atores, nossos botões, e lá pegar a imagem do botão. Uma outra forma de conseguir esse mesmo resultado é simplesmente clicar botão direito e duplicar. Já que a gente vai precisar de exatamente 3 botões, então já temos 3 botões. Bem mais fácil assim. Só que agora a gente também tem que associar um texto a eles do mesmo jeito que fizemos com a chave. Então, selecionando aqui o ator botão, a gente pode vir novamente em fantasia e colocar um texto para ele, como por exemplo o CH. Vamos só tentar centralizar mais ou menos isso daqui. E agora a mesma coisa para os outros botões. A gente adiciona um novo texto, colocar um X. E por fim, o último botão, mais um texto. Vamos por um S também. E está lá. Só vou mudar a cor do botão, porque o texto do botão sim era amarelo, só para ficar mais visível. Temos agora então o nosso ator chapéu e nossos mais 3 atores, cada um representando um botão. Agora a gente tem que dar o mesmo comportamento que a gente havia feito para a chave. Porque se a gente clica aqui, ainda não acontece nada porque não tem nada relacionado a eles, nenhuma ação relacionada a eles. Então, se a gente vier em evento, podemos novamente selecionar quando este ator for clicado. No caso, estamos falando do CH. O CH é a opção correta. Então, novamente, podemos vir em aparência e escrever, diga, só que ao invés de olá, a gente coloca novamente o parabéns. Podemos verificar isso já clicando aqui. Agora é exatamente o mesmo comportamento para os outros botões, com a diferença da mensagem. Então, quando este ator for clicado, vamos pôr novamente por 2 segundos, a gente coloca um ups. E como é o mesmo comando, eu vou simplesmente copiar com Ctrl C, vir para o outro ator que falta e colar. Então, note que ele representa o S. Ao clicar em S, tem o mesmo comportamento do que o X. Muito bom. E lembrando que os botões agora eles contêm um comportamento, né? Então, quando a gente clica neles, eles vão responder, né? Então, eles vão mostrar uma mensagem. Só que esses botões eles estão aparecendo sempre, né? Não tem um momento específico em que eles são mostrados a gente, né? Porque a gente não designou isso ainda. Então, a gente vai precisar que eles apareçam apenas quando a gente trocar o cenário, certo? Então, nós vamos utilizar um bloco chamado quando o cenário mudar para, localizado na aba Eventos. Então, a gente pode pegar esse, selecionar o cenário Blue Sky, que é o que a gente está agora, e dar um comportamento, né? Então, quando a gente mudar para esse cenário, tal coisa vai acontecer. No caso, eles vão aparecer. Só que antes disso, eles não vão estar aparecendo. A gente já vai fazer isso. Primeiro, então, nós vamos copiar esse comportamento para todos os botões, né? Com Ctrl C e Ctrl V. Assim como o chapéu, se já não estiver. Muito bem. E agora a gente tem que deixar eles carregados apenas quando o nosso cenário for trocado. Bom, agora que temos nossa segunda fase praticamente completa, já que tanto os botões funcionam como a opção correta, a gente tem que dar uma carinha mais de joguinho para isso daqui, tendo uma forma para voltar para a primeira fase, porque até o momento a gente está travado aqui, a gente não consegue voltar para a segunda fase. Uma forma de fazer isso é associando novamente ao botão CH. A gente pode falar que quando ele for clicado, além de dizer parabéns, a gente volta novamente para a primeira fase. Então a gente muda o cenário para o cenário 1. Só que ao mudar para o cenário 1, a gente, da mesma forma que a gente havia feito para esconder a chave e os botões da fase nessa fase 2,
quando a gente muda para a fase 1, a gente também tem que esconder o chapéu e os botões relacionados à fase 2. Então já temos aqui quando o cenário mudar, a gente vai precisar de um evento parecido. Só que agora a gente precisa de quando o cenário mudar para o 1, né? Porque a gente vai para a primeira fase. Então o que vai acontecer é que o botão de CH, para todos os botões, na verdade, a gente vai pôr uma aparência de se esconder. Então eu vou copiar aqui. Note que o botão já sumiu. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros botões associados ao chapéu e também para o próprio chapéu. Então agora, se a gente volta todo o código, é porque ele havia escondido aqui, eu vou deixar ele visível novamente. Quando eu clico em CH, ele muda para o cenário 1 e esconde todos os itens, tanto de chapéu quanto os botões do chapéu. Só que agora a gente quer que volte novamente para a fase 1, que continha a chave e os botões da chave. Então, de maneira análoga, a gente pode colocar também um evento de quando o cenário mudar para o cenário 1, que é a fase que a gente está agora. Com um ator-chave selecionado, a gente pode pôr aparência para mostrar. E exatamente o mesmo código vai estar associado aos botões da chave, do ator-chave. Então podemos ver agora que é para estar tudo funcional. Então se a gente volta, eu só vou deixar ele selecionado, só para ver se realmente está funcionando. Então voltamos aqui na primeira fase, se a gente clica no botão certo, ele vai dar o parabéns, só que a gente não colocou a ação de sumir para ele, porque a gente só mandou ele dizer parabéns mesmo. Então a gente vai no ator que representa o botão, e além de dizer parabéns, a gente vai dar um esconda para ele. A gente vai mudar, na verdade, para o cenário Blue Sky, só que antes disso a gente esconde ele, só para não ter mais esse problema. E a mesma coisa vai acontecer para esse outro botão CH que representa o chapéu. Então, novamente, ele vai mudar para o cenário 1, só que antes de mudar para o cenário 1, a gente esconde ele e agora sim a gente muda. Então, se a gente fizer isso, a gente clica em CH, a gente vem para a primeira fase. Aqui, lembrando que não acontece nada, só um ups. Clicando em CH novamente, a gente volta. Só que note que esse parabéns está aqui para sempre. Então vamos mudar do mesmo jeito que a gente fez para os outros botões. Vamos colocar um diga parabéns por 2 segundos. Então vamos simplesmente remover esse quadro e pegar essa outra ação, onde vamos dizer parabéns. Só que agora por 2 segundos, a gente coloca as outras ações. Note que agora vai ficar por 2 segundos. E a mesma coisa a gente vai colocar para essa ação. Clicando aqui, ao invés de ser simplesmente um parabéns, a gente põe um parabéns por 2 segundos. Colocando as outras ações. Ao clicar, ele vai permanecer por 2 segundos e a gente vai ser redirecionado para outra fase. E temos agora um joguinho com 2 fases, mais ou menos representando o que a gente havia apresentado para vocês no começo. E fica a critério de vocês agora, na criatividade de vocês, para criar novas fases e implementar esse joguinho. Bom, então é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. Nós passamos por alguns conceitos básicos do Scratch. E na próxima aula nós vamos fazer uma outra atividade, que vai ser basicamente um jogo da memória, contendo números e letras, especificamente vogais. Esperamos você na próxima aula. Agradecemos pela sua presença aqui, por acompanhar o nosso vídeo até aqui. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, temos o e-mail da ACT na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.